Senhor a todos os nossos amigos, irmãos, a todo o pessoal que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo e tem nos ajudado a divulgar o canal. Nós estamos hoje com a lição de adolescentes, lição essa, a de juvenil já está gravada, está na descrição do vídeo, a de jovens já foi gravada também e a de pré-adolescentes que agora nós estamos gravando também. E eu gostaria de estar lendo com vocês o texto aqui. Deixa eu dar uma ajeitada na câmera. O texto aqui: não despreze a sua adolescência. Esse é o tema da nossa lição número 10. E o destaque está: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Primeira coisa que eu vejo aqui no texto e que me chama a atenção é ele dizendo aqui para Timóteo, cuide de você mesmo, e falando em você se salvar e salvar os outros, ou seja, o teu testemunho adolescente, a tua fala adolescente. Você que é adolescente que está me ouvindo, você é alguém que pode ajudar a salvar vidas. De que forma? De que forma você pode salvar? De que jeito você pode salvar vidas? Testemunhando, falando de Jesus, falando do amor dele. Então você é um testemunho vivo. Então não despreze a sua adolescência. Nós começamos o texto, a lição, falando isso daí. E no começo da lição vai falar que Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após sua partida apareceriam lobos ferozes no meio dela, que não teriam pena do rebanho. Olha o que é falado aqui. E o interessante é que já me chama a atenção aqui da igreja de Éfeso, o que foi avisado de lobos ferozes, e no meio dos adolescentes sempre aparece lobos ferozes. Sempre aparece alguns tirando o adolescente da igreja, afastando o adolescente, apresentando coisas ilícitas para o adolescente, e ele acaba saindo da igreja. Claro que nós vamos aplicar a lição justamente para adolescente. Ela é lição de adolescente, mas o tema também é para não desprezar a adolescência sua. E aqui diz: agora escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, a profecia parece começar a se cumprir, pois de dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. E o detalhe aqui de espíritos enganadores é que no meio dos adolescentes sempre aparece um espírito enganador para arrancar os adolescentes da presença de Deus. Por quê? Porque o adolescente ele tem um coração puro, ele é aquele adolescente que ele pode estar afastado dos caminhos do Senhor, mas ele reconcilia hoje e ele abre o coração para ser usado por Deus. E no meio disso tudo há espíritos enganadores para tirar o adolescente da casa do Senhor, para tirar o adolescente da presença de Deus. Então aparece muito. E aqui ele fala, após descrever os falsos mestres, Paulo passa a aconselhar o jovem Timóteo, o que veremos agora, que é dessa revista aqui, Aprendendo com as Cartas a Timóteo, é a lição que nós iremos falar. Não despreze a sua adolescência. Tópico 1. Servos do Senhor. Diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo. O jovem Timóteo agora desafiado a ser um verdadeiro e um bom servo de Cristo. E isso nos tempos que o adolescente vive hoje, ele é desafiado todos os dias a ser um bom adolescente, a ser um adolescente que faz uma diferença tão grande, que precisa sim ter adolescentes que fazem essa diferença. Porque no meio da luz há adolescentes maravilhosos aí servindo a Deus, mas no meio das trevas há adolescentes que estão servindo as trevas, que não servem a Deus, e esses adolescentes eles trazem um estrago tão grande dentro da obra do Senhor.
Por isso, da mesma forma que foi ensinado a Timóteo, precisam adolescentes ter dentro do coração deles um desejo enorme de servir a Deus, adolescentes com o desejo de aprender a palavra de Deus, para que possa resistir ao dia mal, mas que possa combater também as heresias, os falsos ensinamentos e os lobos ferozes que vêm dentro da casa do Senhor. E aqui disse, e para isso ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sob o cuidado de Timóteo. Então Timóteo estava sendo ensinado a pregar, a cuidar das ovelhas que estavam em suas mãos. Mas é claro que eu estou aplicando para a vida de adolescentes aqui também, que precisam aprender a palavra do Senhor e precisam fazer uma diferença muito grande nesse mundo que jaz no maligno. Para desmascarar os falsos mestres, era preciso conhecê-los, compreender suas doutrinas e implicações práticas, para então denunciar e refutar seus ensinamentos. Afinal de contas, o povo precisava ser advertido contra as falsas doutrinas, para não serem enganados. O problema é, hoje, que muitos não querem aprender a doutrina verdadeira. Muitos não querem aprender a palavra de Deus e acabam se alimentando com qualquer coisa, qualquer doutrina que surge, qualquer heresia que surge e qualquer falso mestre que aparece. Muitos adolescentes que não querem aprender a palavra de Deus, que fogem da escola dominical, que não gostam de prestar atenção na hora do culto, da mensagem, que ficam no celular, infelizmente não aprendem. E são presas fáceis para esses falsos mestres levarem eles para fora da casa de Deus, para o final da vida deles e perderem a salvação. Na história da igreja, de tempos em tempos, surgem falsos mestres disseminando seus falsos ensinos, com o interesse de conquistar a mente e o coração de cristãos despercebidos. Quem já não ouviu falar da famigerada teologia da prosperidade, também conhecida como confissão positiva, essa confissão positiva é aquela que você diz assim, eu determino, pense positivo. Não, é Deus que faz. Em nome de Jesus seja curado. É diferente de você pense positivo, eu determino em meu nome. Eu não tenho nada para determinar. É tudo em nome de Jesus. E a famosa teologia da prosperidade, que essa lição já é antiga, já rodou tanta coisa, ela vai e volta, né? A CPAD, ela mantém a mesma lição há anos. E essa mesma lição aqui já fala da teologia da prosperidade. É claro que continua acontecendo isso daí, mas a teologia da prosperidade é aquela que se você tiver isso daqui, significa que você está bem com Deus. Se não tiver, e a busca é geralmente por algo material. E mais coisas que a teologia da prosperidade faz, mas isso é o principal que eu vou dizer para vocês aqui. A teologia da prosperidade é buscar a prosperidade primeiro. Eu determino que eu vou ganhar isso, porque eu sou filho de Deus, eu posso abrir a geladeira do pai, coisas mais ou menos assim. Tá, a confissão positiva é essa outra coisa que eu falei, e aqui também eu determino, eu ordeno, eu trago à existência o que não existe, esse tipo de coisa que infelizmente algum adolescente acaba aprendendo, e num dos testes, às vezes, que ele vai determinar, achando que vai acontecer, não acontece, e aí vai querer culpar Deus, e muitos se afastam porque foram mal ensinados a palavra do Senhor. Foram mal ensinados a buscar a Deus. Infelizmente. Continuando aqui, depois ele vai e fala aqui a respeito disso, e fala: entretanto, as vidas de Jó, de Jesus, de Pedro, João, Tiago, de Paulo e de outros são uma prova da falência equívoca de tais ensinos, pois estes homens tiveram uma vida simples, cheia de dor e sofrimento, sem nenhuma ostentação. Isso são os servos de Deus que, sem essa história da teologia da prosperidade, embora eu vejo muito na teologia da prosperidade que os falsos mestres, os líderes disso, que acabam ostentando e tendo bastante riqueza, e os membros dando essa condição para esses senhores. Continuando aqui, não se esqueça da advertência do apóstolo ao jovem líder. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer.
E os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 5, 9 e 10. E com tudo isso de dinheiro, me faz olhar uma coisa. As pessoas buscando o poder aquisitivo, o poder. Infelizmente, essa palavra poder, ela é usada por muitos líderes que querem o poder. Querem o poder dentro da igreja que lideram, que pastoreiam. E infelizmente essa palavra poder, ela acaba sendo acima para eles, né? Acima de Deus. E é Deus que comanda e controla todas as coisas. E não adianta querer ter poder. Satanás, ele quis se elevar, né? Ele levou o coração, quis se achar mais que Deus e, né, sabem a história. Tá, mas continuando aqui, exercícios espirituais. O segundo conselho de Paulo a Timóteo, faça sempre exercícios espirituais. Certamente o apóstolo tinha em mente a imagem de um esportista que antes, né, de qualquer competição, aliado a uma alimentação saudável, a um conhecimento aprofundado das regras de jogo, praticava regularmente exercícios físicos com a finalidade de preparar para competir. Então é um preparo, um jogador de futebol, um que vai correr, ele precisa ter um preparo físico, um treinamento, ele precisa para poder correr, para poder aguentar o tempo que for para da competição. Tudo isso ele precisa se preparar. E aí Paulo fala isso, para semelhantemente o cristão precisa dessas características para não se desviar da verdade. Qual que seria o treinamento dele? O treinamento dele é estudar a palavra, se preparar, se separar mesmo do mundo, fazer uma diferença grande para ele poder vencer todas essa dificuldade, essa luta que ele vai enfrentar. Então, o cristão, o servo do Senhor, ele precisa de um treinamento espiritual. E aqui ele precisava correr em oração, se alimentar com a palavra temperada, com jejum e quebrantamento, se abster do pecado. Paulo bem sabia que a vida do jovem pregador era mais importante do que sua pregação. Seus exemplos influenciariam mais do que suas palavras. E para isso precisava dedicar o tempo. Então o que fica para os adolescentes aí, dedique o seu tempo para Deus. Mas eu não tenho tempo, eu estudo, eu não sei o que, eu faço isso. Pessoal, por favor, vocês sabem que não é bem assim também. Não é bem assim. Acho um tempo para tudo, né? Então pratique o exercício espiritual. Busque a presença de Deus, busque o Senhor aí, tá? E continuando aqui, como cristãos, não negamos o cuidado do corpo. Aliás, nem poderíamos, pois para nós, o corpo não é uma prisão para a alma, né? Igual os gregos achavam. Um pedaço de carne sem valor, mas um templo onde o Espírito Santo de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Então é templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do corpo que Deus te deu, também com exercícios, né? Com exercícios. Atitudes como alimentação saudável e exercícios físicos devem fazer parte de uma rotina diária de todo e qualquer cristão, a fim de evitar doenças futuras. Olha aí. E aqui vai dizer também assim, como é possível observar, o próprio Paulo atribui algum tipo de utilidade aos exercícios físicos, porém, quando comparado aos exercícios espirituais, percebe-se sua ineficácia em agregar benefícios eternos. Desta forma, Timóteo deve concentrar a maior parte do seu tempo exercitando em piedade, pois esta é proveitosa para tudo e seu resultado é a vida, é a sua vida, tanto agora como no futuro. Essa é uma boa oportunidade para você rever suas prioridades, adolescente. Prioridade com Deus, busca Deus, exercícios espirituais para Deus. Se prepara aí. Último tópico. Não permita o desprezo. Apesar de sua pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando a não permitir ser desprezado por fato de ser jovem. Ou seja, eu sempre confio nos adolescentes.
Adolescente que me assiste aí, você é alguém para ser usado por Deus, sim. Você é alguém para ter os dons espirituais, sim. Para profetizar, sim. Para interpretar línguas, sim. Para ter discernimento espiritual, sim. Para falar em línguas, sim. Você pode ser usado como na cura, sim. Sinais e maravilhas, sim. Tudo isso você pode, sim, ser usado por Deus. Então não deixe que alguém olhe para você assim, meio que... Você? Não. Você é vaso nas mãos do Senhor, mas pratica exercício espiritual. Busque a Deus e deixa Deus te usar. Timóteo era jovem e por isso Paulo explicando aqui, porque poderiam desprezar ele, desprezavam ele, tão jovem, tão novo, cuidando da obra do Senhor, enquanto tinha alguns bem veteranos que não estavam cuidando, então começavam a desprezar ele. Veja aqui como diz: pelo fato de ser jovem, antes de se comparar com alguém que Deus quer usar para influenciar a outros, ser respeitado pelas pessoas, ou seja, seja um exemplo da maneira de falar, da maneira de agir, no amor, na fé, na pureza. Afinal de contas, era o seu caráter, não sua idade, que legitimavam sua liderança. Então ele recomenda a Timóteo tudo isso. Paulo estava aconselhando a Timóteo a ensinar com autoridade e gentileza, evitando discussões inúteis. Estou ensinando ao jovem Timóteo a se comportar como um representante de Jesus Cristo em toda a sua vida, ensinar e agir com amor verdadeiro, construir um ambiente saudável para que a fé em Cristo fosse anunciada. Tudo isso, Paulo ensinando ao jovem Timóteo e viver de maneira íntegra e coerente. A partir do exemplo de Timóteo e do conselho do experiente Paulo, o apóstolo cristão, que de forma pejorativa tem sido chamado de aborrecente, dessa demonstrar às pessoas... Tá, essa parte aqui, ó, a partir do exemplo de Timóteo e do conselho de experiente Paulo, o adolescente cristão, que de forma pejorativa tem sido chamado de aborrecente, não ligue para isso. Até eu não gosto quando eu vejo alguém falar: eu tenho um aborrecente em casa. Mentira. Para de amaldiçoar a vida do teu adolescente aí. Aborrecente não é de Deus, é adolescente. Mas se te olham como um aborrecente, começa a demonstrar, sendo usado por Deus, que você não é esse aborrecente que estão falando, mas sim um adolescente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tá, aqui diz: com isso não queremos dizer que você seja um adulto precoce, que não se diverte, não tem conflitos decorrentes da faixa etária. Muitos, pelo contrário, entendemos que você deve ser um adolescente com A maiúsculo, deve viver intensamente. Ou seja, não é que você vai deixar de viver a tua adolescência. Viva a tua adolescência, divirta-se, mas vigia. Se alegre, busque a presença de Deus, se divirta, mas não deixe de ser um servo do Senhor. E aqui ele vai dizer assim: porém, evite más companhias, as conversas indecentes e viva com responsabilidade, devoção e obediência a Deus. Eclesiastes 12, do versículo 1 ao 8. Seja radical em Jesus. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, tá? Seja um adolescente que vai se divertir, vai brincar, vai sorrir, mas não despreze a tua adolescência, não despreze a sua adolescência, mas seja um vaso nas mãos do Senhor. Tá bom, pessoal? Essa é a lição de hoje. Dá o seu like lá, ative o sininho, curta, divulgue o nosso canal, nos ajude a divulgar e se inscreva no canal também. Veja na descrição desse vídeo, veja a descrição juvenis, os jovens, os pré-adolescentes, tá bom? Aproveite e veja lá o canal.